Forrest Gump, 33º livro que eu estou lendo em 2021, né? Acho que eu terminei de ler em 2021. E, finalizando ele, eu completei a leitura de 14.016 páginas para o meu projeto de chegar até o fim do ano, 31 de dezembro, e fazer a virada do Réveillon tendo lido 36.500 páginas, no mínimo. Esse aqui foi um livro que eu comprei há bastante tempo, como podem ver, essa é uma edição já meio antiga da Aleph, e acabei lendo por agora, e foi uma leitura assim que eu não esperava. Eu não sei o que eu esperava da leitura. Eu acho o filme legal, Forrest Gump, mas eu tenho memórias muito divididas em relação a ele. Eu vi muito pequeno, não lembro, não lembrava muita coisa. Mas como a Aleph é uma editora que eu curto bastante, eu acabei comprando o livro e deixando para ler muitos anos depois, como muitos livros da minha estante eu faço. Mas enfim, essa obra do Winston Groom, ela é uma sátira meio que, diria que com bastante carga de crítica social. O personagem dela, o Forrest Gump, ele, como o próprio personagem diz, como o autor coloca, ele é um idiota. E o livro começa exatamente com a frase: "Deixa eu te dizer uma coisa, ser idiota não é nenhuma caixa de chocolate", o que já coloca uma completa oposição em relação ao filme que fala meio que o contrário, que a vida é como uma caixinha de chocolate, uma coisa dessas. E aqui a gente vai vendo esse personagem, o Forrest Gump, que é um, como é, eu esqueci o termo que usa, é idiotic savant, que seria uma pessoa que tem um QI abaixo, uma inteligência abaixo da média para uma série de coisas, mas que é super inteligente para outras. E o Forrest Gump, ele é bastante limitado. Eu não sei exatamente quais são as melhores palavras para estar falando dessa questão, dessas condições mentais e psicológicas. Então eu vou usar os termos que o livro coloca. O Forrest Gump, ele é idiota porque ele tem uma dificuldade de aprendizado, uma dificuldade de entender, uma dificuldade de compreensão, uma grande dificuldade de compreensão. No entanto, ele é o que muita gente chama, o que infelizmente muita gente chamaria pejorativamente de retardado. Mas essa não é uma palavra legal para usar de forma nenhuma. É uma grande ofensa, não utilize essa palavra. E o Forrest Gump, ele teria essas limitações, e no entanto ele é um gênio em matemática, apesar de não, às vezes mal compreender o que ele está fazendo com a matemática. Ele faz contas complicadíssimas sem muito esforço, e também é genial tocando música. Ele pega muito bem qualquer instrumento que ele venha a se envolver e consegue fazer músicas muito belas com esses instrumentos. Além disso, ele é um cara muito grande, ele tem quase 2 metros, ou mais de 2 metros, não me lembro a altura exata dele. Ele é bastante pesado. Eu não sei se ele chega a ser obeso, mas ele é bem gordo, bem musculoso. É mais gordo mesmo, ele tem bastante peso. E isso, o personagem, ele acaba sendo um definidor em alguma das aventuras que ele vai vivendo. E o que o autor ele vai colocando é esse personagem, o Forrest Gump, ele passando por uma série de situações, inclusive a descrição que eu falei dele aqui, ele 2 metros, mais de 100 quilos, é muito diferente do filme, né? E aí o que o autor vai fazendo? Ele vai colocando esse personagem, que ele tem essas limitações de compreensão, de entendimento, para viver várias desventuras que envolvem a cultura norte-americana. Ele joga futebol americano, ele vai para a guerra do Vietnã, ele tem contato com a China comunista, ele tem contato com as músicas do jazz, ele tem contato com universidades e aquele clima de universidade, de hippie, do pessoal que era do movimento contra a guerra. Ele vai para o espaço com a NASA. Então ele passa por uma série de desventuras que vai realmente envolvendo várias coisas de um período que envolve lá na época da Guerra do Vietnã, e várias, como posso dizer, situações e momentos icônicos eu não diria da história dos Estados Unidos, mas sim, tem alguns momentos icônicos da história dos Estados Unidos, mas é mais, como posso dizer,
arquétipos, talvez. Alguns são arquétipos icônicos, outros são momentos históricos icônicos, outros são situações que você olha e parece assim uma coisa bem americana. E a ideia é que através desse personagem, o autor vai satirizando muito dessas coisas. O Forrest Gump, ele invariavelmente sempre acaba tendo contato com figuras de autoridade que não conseguem entender que ele é idiota, como nas palavras do próprio Forrest Gump. Forrest Gump fala, mas eu sou idiota. E o cara, não, vai ser tudo bem, vai ser tudo bem. E as coisas acabam dando errado por ingenuidade do Forrest Gump, por Forrest Gump fazer uma coisa errada no momento errado, ou às vezes até coisas que ele fez a coisa certa, mas não era o que ele esperava. O lance é isso, não é nem que ele fez a coisa errada exatamente, mas ele sempre faz o que não era esperado dele e acaba ficando em situações que acaba causando situações que atraem a ira de muita gente. E em meio a isso, o Forrest Gump ele só quer meio que viver uma vida simples, é, tocar música, se envolver com a garota lá que ele gosta, e acaba sendo jogado de um lado para o outro involuntariamente. A maior parte dessas desventuras que ele passa, essas viagens. Pô, engoli alguma coisa aqui. A maior parte dessas desventuras que ele passa são involuntárias. Ele não quer passar por essas coisas. Mas, no entanto, ele é forçado, jogado de um lado para o outro e passando por essas situações. E sempre utilizando a condição dele não para fazer piada com ele, mas para fazer piada com os outros, com momentos em que ele contra o presidente dos Estados Unidos, o momento que ele tem contato com militares, o momento que ele tem contato com diplomatas na China comunista, em que essas pessoas acabam invariavelmente sendo humilhadas por ações que o Forrest Gump acaba fazendo de forma meio que involuntária. Ele não é um cara maldoso, ele não é o idiota completamente ingênuo do filme. Ele tem opiniões, ele tem percepções sobre a situação. Como ele mesmo, tipo, ele acaba se virando um herói de guerra por causa de umas coisas que ele faz no Vietnã. E aí numa coletiva de imprensa passam para ele todo um discurso para ele fazer e ele não lembra, que ele não é bom em lembrar de coisas. E aí quando o jornalista perguntam para ele o que ele achou da guerra, ele fala: eu acho que a guerra é um monte de merda. E isso é uma opinião, não vou dizer que é uma opinião muito forte sobre a guerra, é uma opinião bem definitiva sobre a guerra, bem realista, de uma opinião anti-guerra, na verdade, e não é um lance que acontece muito no filme, e inclusive o livro traz um artigo com comparações entre o filme e o livro, e o Forrest Gump do livro, primeiro, ele não é tão inocente e ingênuo quanto o do filme, embora ele ainda seja uma pessoa bem com uma ele tem uma muito boas intenções, ele é uma pessoa muito bem intencionada, mas ainda assim ele tem muitas opiniões sobre o que ele acha da guerra, sobre o que ele acha do exército, sobre o que ele acha de algumas autoridades que ele passa, embora às vezes ele nem sempre tenha uma opinião muito fundamentada. Por exemplo, ele encontra um presidente dos Estados Unidos, ele encontra dois, na verdade, durante o livro. Um deles ele gosta, outro ele não gosta. E o primeiro ele gosta porque o cara tava passando a Família Buscapé na televisão e o presidente ficou assistindo junto com ele, e ele adora a Família Buscapé, e, pô, o presidente um cara super legal. Embora no subtexto, nem no subtexto, claramente, o leitor percebe que coisas que o próprio Forrest Gump não percebeu, mas através da narrativa que é escrita pelo ponto de vista do Forrest Gump, na verdade, como se o próprio Forrest Gump estivesse escrevendo, ele acaba, como posso dizer, passando muito mais informações que o personagem não percebeu, mas que dá ao leitor a capacidade de ver aquela situação com outros olhos. E eu achei isso genial. A escrita é muito interessante, muito legal. E o Forrest Gump, ele não é um cara, ele não sabe escrever muito bem. Então o livro tem várias marcas de oralidade, vários erros mesmo que o Forrest Gump vai cometendo, que são erros que existem na versão em inglês e que foram mantidos em português. é, Tem até uns comentários sobre a tradução, eu acho muito justa a forma como fizeram, eu acho que ficou interessante. Dá para dar essa marca que o Forrest Gump não é uma pessoa tão instruída. Mas na verdade ele é uma pessoa instruída. Como ele mesmo fala no início do livro, ele se interessou. Por exemplo, ele fala aqui: eu sou idiota de nascença, meu QI é de quase 70.
então me encaixo na definição, pelo que falam, no caso de idiota. Se bobear, devo estar mais perto de ser um débil mental ou até mesmo de retardado. E pessoalmente prefiro achar que sou um pateta, ou alguma coisa do tipo, alguma coisa com U e não com L. E não idiota, porque quando as pessoas pensam em alguém idiota, devem estar pensando daqueles mongoloides, aqueles com os olhos tão apertadinhos que parecem japoneses e babam muito e brincam com eles mesmos. Uma definição muito, muito, muito preconceituosa sobre pessoas com essas condições mentais. Mas eu acredito que é uma própria, talvez, inocência do personagem falando sobre essa situação, ou talvez preconceitos do autor, que na época não tinha tanto esclarecimento sobre essas questões de saúde mental. Ou talvez, eu não sei exatamente como a questão de saúde mental encarada na época, mas eu acredito que possa ser o caso. Mas como a leitura é tão entranhada na perspectiva do personagem, eu acabo vendo mais como uma perspectiva do próprio Forrest Gump. E aí, o Forrest Gump, ele vai falando é, que ele vai falando sobre ele ser idiota, sobre ele não ser esperto, sobre é muito interessante o livro, porque o personagem vai evoluindo na idiotice dele, digamos assim, ao longo do tempo. Ele vai amadurecendo mesmo. O livro começa com ele criança e termina com ele já adulto, buscando construir um negócio. E tem uma coisa que ele fala aqui que eu acho um parágrafo muito legal. Eu bem sei uma coisa sobre idiotas. Se bobear, é a única coisa que eu sei de verdade. Mas eu li mesmo sobre eles. Li tudo, desde O Idiota, de um tal de Dostoiévski, até O Bobo da Corte, do Rei Lear, O Idiota, do livro do Faulkner, Benji, e até mesmo Bull Radley, de O Sol é para Todos. Ele era um idiota de verdade. O que eu gosto mais é o do velho Lane, de Ratos e Homens. E assim, se você vê, ele tem uma bagagem literária muito maior do que a maioria das pessoas, muito maior do que a maioria dos americanos. Então, eu vejo que esse personagem ele foi construído para tirar sarro dos americanos. A forma como ele acaba sendo bem sucedido em algumas circunstâncias, de como ele acaba, digamos, em um certo momento do livro, fazendo certa riqueza, é, é uma sátira aos americanos, é uma crítica aos americanos dizendo sobre assim, ó, tipo, ó, olha como esse cara conseguiu esse sucesso, olha como isso foi sendo construído. Então, eu acho que é um livro muito satírico, um livro muito crítico à cultura americana, o que não acontece no filme. O filme é muito saudosista, o filme é bastante nacionalista, até eu diria. E o filme ele não busca ter uma crítica política. E Forrest Gump é praticamente inteiro uma crítica política. Coisa que no filme eles se esforçaram para deixar com um lance meio isentão, meio centrão. E por isso apoiando o establishment. E aqui outra passagem que eu acho interessante, que mostra uma das coisas que eu falei é quando ele fala assim, ó, quando eu nasci, mamãe me deu o nome de Forrest, por causa do general Nathan Bedford Forrest, que lutou na Guerra Civil. Mamãe sempre falou que a gente era parente da família do general Forrest de alguma coisa. E ele foi um grande homem. Ela falava. Apesar de que foi ele que começou a Ku Klux Klan depois que a guerra acabou. E até mesmo a vovó falava que esse personagem não era boa coisa. Eu concordaria com isso, porque aqui na cidade o grande disparate exaltado, ou como quer que ele se chame, ele tinha uma loja de armas. E uma vez, quando eu tinha 12 anos, eu estava passando por lá, olhando pela janela, ele pegou uma corda pendurada com uma corda pendurada com laço lá dentro. Quando ele viu que eu estava olhando, colocou a corda no pescoço e puxou como se fosse enforcando, e botou a língua para fora e tudo mais, para me assustar. E desde aqui ele vai colocando essa perspectiva do Forrest Gump, porque ele tem opinião política. O Forrest Gump não gosta do Ku Klux Klan, apesar de ele ter uma ideia que foi colocada pela mãe dele de que o personagem que esse general que tinha o nome dele, que criou a Ku Klux Klan, era um grande homem. Ele não gosta da Ku Klux Klan. Mais adiante ele vai dar opinião sobre negros. Mais adiante ele vai se colocar ajudando negros em situações que eles estavam sofrendo, que estavam sofrendo preconceito, enquanto se coloca coisa contra com aspectos da guerra, se coloca contra autoridades dos Estados Unidos. Então, é um personagem que tem muita opinião política e o livro todo é uma obra falando de política. Eu acho que toda a construção dele é praticamente baseada nisso, então foi uma leitura muito interessante. E uma leitura muito engraçada, uma leitura de comédia, em que você vai percebendo essas sátiras que eu achei, em geral, muito inteligentes. Não vou dizer que todas as passagens do livro eu gostei, porque não foi verdade.
Mas, em geral, eu achei um livro excelente mesmo, que eu gostei muito da leitura. E um livro, assim, bem único, eu diria. E foi interessante porque é, o livro anterior que eu li a esse, que eu li, o livro anterior que eu li foi o Red Shirts, que também é uma comédia, que também é uma paródia, na verdade. E, assim, o Forrest Gump é um livro muito mais, como posso dizer, ambicioso, porque ele se dedica a ser uma crítica política, como eu falei, pelo menos a minha percepção. Enquanto que o Red Shirts, a ideia é ser uma paródia é, do Star Trek. Mas ainda assim, no quesito, no quesito comédia, o Forrest Gump dá de 10 a 0 no Red Shirts. O Forrest Gump é excelente no quesito comédia e eu achei a leitura realmente muito divertida e engraçada. Assim, foi um livro que eu gostei muito de ler, muito de ler mesmo, e eu terminei a leitura bastante feliz, porque foi daqueles livros que você termina de ler e fica com um sorriso no rosto, porque é muito legal mesmo. É interessante, é inteligente, é divertido e é engraçado. E, pelo menos na leitura que eu fiz, eu achei ele um grande livro, que talvez tenha alguns defeitos, principalmente quando talvez nem todos os aspectos na forma como aborda essa questão da idiotice do Forrest Gump seja a melhor forma de tratar a questão. Mas eu diria que, para como foi escrito na época, é excelente. Eu realmente gostei muito, e pelo que o artigo que vem no final do livro, o livro dá de 10 a 0 no filme, justamente pela covardia que o filme teve em não querer ser uma obra política, querer ser uma obra isentona. Mas o filme também tem alguns méritos que eu acredito que possam ser encontrados lá. Mas, em geral, essa edição eu achei excelente. Tem esse jacket aqui que eu realmente não entendo exatamente porque esses jackets, eu não gosto de jackets. É um livro capa dura, tem esse jackets. Na verdade é um jacket duplo, porque ele tem esse lado laranja, que foi o que veio, mas também tem esse lado azul. Você pode virar e ele fica azul. Ah, droga. Um com o capacete do futebol americano, que o Forrest joga, e outro com ping-pong, que o Forrest também vinha jogar, e por causa disso que ele acaba indo para a China e conhecendo o presidente Mao. Mas por enquanto é isso, eu espero que tenham gostado desse meu vídeo falando sobre Forrest Gump. Eu pensei que eu não ia falar tão bem sobre ele, mas até que eu acho que ficou legal. E se curtiram também, não deixem de se inscrever no canal, deixar o like aí e comentar o que vocês acham sobre essa obra, se já leram, o que acham, o que acharam, se concordam comigo, se discordam de mim, coisas para acrescentar talvez para quem estiver vendo o vídeo e você achar que tem informação legal a passar, ou até correções sobre coisas que eu falei que eu posso ter errado, é só mandar aí nos comentários, que eu gosto bastante de ver os comentários da galera. Mas por enquanto eu vou ficando aqui, e até o próximo vídeo, que de livro será sobre o Castelo Animado. Então vou ficando aqui e falou!